que vocês se concentrem na minha voz, né? Possam se concentrar no momento presente, esquecendo todas as preocupações, esquecendo todos os problemas externos, possamos estar no momento, de forma calma e serena, sintonizados com o nosso amigo Jesus, para iniciarmos uma prece de forma tranquila e em paz. Deus, nosso Pai Celestial, que essa noite tenhamos uma noite de aprendizado, uma noite de luz, possamos permitir que os bons espíritos entrem em nossas casas, possam também entrar nas casas de pessoas que estão em sofrimento nesse momento no nosso país, dando fé e esperança para aquelas pessoas que estão sofrendo, com solidão, com abandono. Possamos, Deus, permitir que a luz do Evangelho possa se expandir na vida de muitos corações, na vida de muitas pessoas, que nós possamos ter força para levar esse amor adiante, que nós possamos ter coragem para não sucumbir ao medo, que possamos ter muito amor para ajudar nossos irmãos em sofrimento e para curar nossa alma, nossas dificuldades, nosso passado, que nós possamos nos perdoar, ter indulgência com nós mesmos e ter muita benevolência ante as nossas imperfeições, para que nós tenhamos força para chegar no momento certo na iluminação espiritual. Assim seja. Amém. E através desse clima de paz, convido nesse momento a poder fazer nossa palestra de hoje, nossa querida amiga Roseli. Agradeço muito sua presença, fico muito feliz em ver você aqui e eu passo para você a palavra nesse momento. Então, queridos amigos, uma boa noite. Boa noite a todos aqui que estão presentes, puderam se fazer presentes, e aqueles que vão assistir a nossa conversa aqui em outro momento, que possam também estar recebendo o nosso abraço, as bênçãos, que Jesus nos ilumine sempre. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer a esse convite, a essa oportunidade de estudo e de reflexão, porque toda vez que nos é feito um convite para que a gente possa estar falando sobre algum tema, esse tema chega, claro, inicialmente para nós, momento da gente refletir. Então, me coloco aqui como uma aprendiz, juntamente com vocês, compartilhar um pouco do que eu já estudei, venho estudando e estou aprendendo, né, nessa caminhada com a doutrina espírita. E aí o tema escolhido para hoje foi o educandário familiar, em busca do sentido da vida. Esse trabalho, até no ano passado, em outro centro, eu apresentei, e aí, quando o Paulinho entrou em contato comigo, eu disse, olha, eu vou pegar esse material que eu achei tão bom, e é claro que aí a gente, revisitando o material que a gente já tinha construído, a gente foi alterando, melhorando,
e fazendo um link com uma outra palestra que eu vou fazer na semana que vem, que está relacionado com em busca do sentido da vida. Então, eu procurei trazer um pouco também, né, atrelando a esse tema, em busca do sentido da vida. Alguém que levantou, Adriana? Eu só peço desculpa que eu saí da conversa, porque entraram uma mensagem aqui, aí eu tinha que botar todo mundo no silencioso. Desculpa aí. Tudo bem, Adriana, fique tranquila. Então, eu vou compartilhar aqui uns slides para poder nortear, e eu acho que também o visual... Quando a gente lê, né, isso, eu mesmo tenho muito memória visual, então acho importante, né, que às vezes a gente lendo, ouvindo, isso facilita na compreensão, e também fica como um registro para que vocês possam estar estudando e consultando depois, tá? Me chame de Adri, viu? Não me chame desse nome, não, pelo amor de Deus. Tudo bem, Adri. Então, vamos lá. Pronto, agora está compartilhado aí, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o educandário familiar em busca do sentido da vida. E aqui eu trouxe para vocês algumas perguntas que devem aparecer à nossa mente quando a gente está buscando o sentido da vida. Alguma dessas perguntas e afirmações foram títulos, né, ou estão sendo títulos das doutrinárias da nossa casa nesse mês de março, que o tema central é em busca do sentido da vida. Então, aqui, né, da nossa casa, sou trabalhadora do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, localizado na Vila Laura. E, particularmente, trabalho na evangelização espírita. Vim de juventude e, naturalmente, me tornei evangelizadora, um trabalho assim que eu amo. Não me vejo, né, não vejo a minha vida sem esse trabalho, em especial na nossa seara, Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, que é a extensão da minha família, minha segunda casa, que vem colaborando bastante na minha formação enquanto espírito imortal, não é? Então, assim, algumas perguntas que aparecem certamente são: qual a causa pela qual o mundo sofre? Como adquirir forças para não agir no mal? Você sabe o que te faz feliz? Como ver oportunidade em toda dificuldade? O otimista tem essa, né? Procurar ver um aprendizado nos desafios que a vida nos oferece. A oração é portadora de recursos indefiníveis para o teu médico interno. E isso ajuda, né, a gente a buscar esse sentido da vida. E seguir o caminho do bem exige coragem e perseverança. Então, essas frases que a gente traz aqui, como eu já tinha comentado, intitulam doutrinárias que estão acontecendo no nosso centro, nesse mês de março, cujo tema central, como eu já tinha falado anteriormente, em busca do sentido da vida. E aí, como a família, ela aparece nesse contexto? Então, a gente vai trazer, comentar, fazer algumas reflexões sobre a família como um grande educandário e como ela pode estar abrindo a nossa mente, ampliando a nossa reflexão em busca desse sentido da vida. E aí, para iniciar, eu gostaria de trazer um pouco, né, trechos do primeiro capítulo do livro Jesus no Lar, que é intitulado O Culto Cristão no Lar. Então, se vocês tiverem oportunidade de fazer a leitura desse livro, vocês vão encontrar o seguinte no primeiro capítulo. Jesus na casa de Pedro observa, né, que a conversa já não estava assim tão, vamos dizer assim, trazendo bons frutos, e aí Jesus se dirige a Simão Pedro, e pergunta: Pedro, quando o pescador vai ao mercado, ele busca o quê? E aí Pedro responde: certamente, mestre, ele deve procurar ou oferecer os peixes de melhor qualidade. E aí Jesus pergunta em seguida: e o oleiro? O oleiro
ele vai moldar o barro, imprimindo a forma que ele quer, né? Para poder fazer com que apareça o objeto de seu interesse. E o carpinteiro perguntou novamente Jesus a Pedro. Aí Pedro pensou um pouquinho e falou: o carpinteiro vai lavrar madeira, vai trabalhar na madeira para também chegar no objeto que lhe é de interesse. E aí Jesus fala assim: também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Mas como assim? Porque como a gente vê tanto o pescador, o oleiro, o carpinteiro procuram executar da melhor maneira possível o seu trabalho e oferecer para as pessoas com as quais convive de forma mais próxima o melhor, o lar também deve ser assim diante do mundo, sendo essa primeira escola e esse primeiro templo da alma a oferecer o melhor espaço para que os melhores sentimentos sejam cultivados dentro desse berço doméstico. E, além disso, nesse mesmo capítulo, é trazida a seguinte mensagem: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? E, coincidentemente, agora, né, estamos hoje, por coincidência, dia 24 de março, completa um mês da guerra que a gente presencia aí entre a Ucrânia e a Rússia, exatamente hoje, dia 24 de março. Então, e a gente que vibra por essa paz mundial, como é que ela vai ser de fato alcançada se inicialmente ela não iniciar no lar? Né? Então a gente tem que... Será que não existem também pequenas guerras silenciosas nos nossos lares que ajudam, que contribuem com essa vibração, com essa energia que não é tão salutar para culminâncias de guerras que a gente vê num contexto maior? Então já é uma reflexão para que a gente possa fazer. E sendo a casa o primeiro mundo da criança, a gente não pode esquecer que ela vai compreender esse mundo exterior a partir do que vivencia na sua própria casa. Então, a gente não pode esquecer que é no nosso lar, junto à nossa família, que a gente tem que aprender a dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um por favor, a pedir desculpas, a pedir licença, a dar parabéns, elogiar, a dizer eu te amo, a agradecer. É dentro da família que essas primeiras lições devem ser iniciadas. E se desejamos cultivar a paz, a gente deve cuidar do ambiente que nós oferecemos, cada um de nós que compomos uma família e que estamos fazendo parte de um lar. E aí tem alguns recadinhos, né? Algumas dicas. A gente deve agir com delicadeza, evitar agressões, discussões, dialogar sempre, respeitar as diferenças, respeitar as necessidades, elogiar. Como um elogio é muito importante para levantar a autoestima das pessoas, para poder incentivá-las a continuar naquele caminho. E, acima de tudo, a orar. É dentro de casa que a criança, o jovem, todos nós devem aprender a orar. E aí, no segundo capítulo desse mesmo livro, Jesus no Lar, a Escola das Almas, a sogra de Simão Pedro pergunta a Jesus que vinha a ser a nossa vida no lar. E Jesus responde: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. É aonde a gente vai aprender, né, a experimentar essa fraternidade universal, pois todos nós somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos. E esse entendimento deve ser iniciado dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E aí, nesse mesmo capítulo,
Jesus pergunta... Volta rapidinho, vou fazer uma pergunta. Eu já ouvi falar nessa Jesus do Lar. Eu já ouvi falar, mas não. Eu já ouvi falar nele. Até tem um filme dele, não sei se vocês já viram, um livro falando desmatamento dele. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem um livro, tem o filme e tem o que vocês falaram. Certo, Adri? Eu não recordo aí do filme, mas o livro, esse aqui, ó, Jesus no Lar, Neio Lúcio, né, Psicografia de Chico Xavier, ele é muito interessante, tem 50 lições, assim, belíssimas, recomendo a leitura, tá bom? E aí, a sogra de Pedro, né, ela é interpelada por Jesus, que diz assim: antes de você servir uma lentilha, por exemplo, o que deve ser feito? E aí a senhora responde: sim, Fábio, ou Paulo, gostaria de falar? O microfone está fechado. Desculpa, eu sou mestre em fazer isso. Eu quero fazer uma proposta. Em primeiro lugar, dizer que esse livro é maravilhoso. Durante muitos anos foi o livro-texto do Evangelho no Lar, quando nós morávamos com minha querida mãezinha que está aí, dona Beth Souza. Benção, manhã. Pois eu queria propor a todos, inclusive a você, viu, Adri, que a gente deixe para levantar as mãozinhas no final. No final a gente vai ter um tempo para tirar as dúvidas, para fazer alguns comentários. Se todos concordarem, viu? Para não quebrar a continuidade. Sim, eu só levantei a mãozinha, você pode dizer que ela falou sobre o livro do Lar. Eu já ouvi falar o filme. Por isso que eu levantei a mão. Tá bom. Vamos então deixar para o final, todo mundo. Aí a gente vai abrir um espaço para levantar as mãozinhas, todo mundo de uma vez só. Quando terminar a apresentação, tá bom? Combinado? Combinado. Tá bom, vamos lá então. Então, quando Jesus, né, perguntou à senhora o que ela fazia para poder servir a lentilha, e aí, naturalmente, ela disse: primeiro eu vou cozinhar, vou temperar, e depois eu vou levar à mesa para que as pessoas possam se servir. E aí Jesus pergunta: e com relação ao pão, você serviria um pão cru às pessoas que convivem com você? Aí a senhora falou: não, claro que não. Primeiro a gente tem que assar esse pão, tem que deixar ele pronto para que ele possa ser consumido da melhor maneira possível. E aí Jesus complementa dizendo que o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. Então, assim como esse alimento que a gente oferece ao nosso corpo material, ele tem que ser preparado, né? Tem que estar temperado, bem gostoso, para que a gente possa saboreá-lo. É assim também com os nossos sentimentos, né? As qualidades que a gente deseja desenvolver. A gente poderia comparar o lar com esse forno que vai ajudar a nos preparar para que a gente possa estar se servindo desse banquete espiritual que todos nós desejamos participar. E a gente precisa participar tanto consumindo quanto oferecendo esse alimento, que seria os melhores sentimentos, as nossas virtudes que a gente pode oferecer ao próximo. E aí é justamente no lar, né, já que a gente, é certo que a gente encontra vários desafios dentro da família, e aí Jesus falando que é um grande recurso espiritual para a nossa melhoria íntima, porque é justamente de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e os suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. No próprio Evangelho, né, segundo o Espiritismo, lá diz que, na maioria das vezes, as famílias, os espíritos estão reunidos na mesma família por simpatia. Mesmo a gente vendo, às vezes, muitos desafetos, muitas brigas, mas os espíritos são simpáticos, eles têm afinidades.
Então, se vocês observarem, até mesmo, de repente, um parente que a gente fala assim, poxa, essa pessoa parece que é tão diferente de mim, pensa de uma outra forma, e isso é salutar, porque as diferenças nos tornam melhores, mas pode observar que, no fundo, vocês devem ter alguma similaridade. E é justamente na convivência com o outro que a gente vai perceber as nossas imperfeições. Veja se não já teve alguma situação que você vê algum parente tendo alguma ação e você se enxerga naquela ação. Mesmo você reprovando aquela ação, você reflita que você vai ver, olha, não é que eu ajo também dessa maneira e eu estou reprovando isso no meu irmão e não olho para si primeiro. Então, é justamente nessa convivência familiar que ela faculta a gente poder enxergar as nossas imperfeições e aquilo que a gente precisa melhorar. A família é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica. A gente já ouviu muito, né, falar sobre isso, sendo o primeiro educandário do espírito, onde são aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que lhe dormem latentes. Então, essa mensagem trazida por Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar, um livro maravilhoso que traz várias reflexões em torno da família. Nós não vivemos na família ideal, aquela na qual se gostaria de conviver com espíritos nobres, ricos de sabedoria, mas a gente tem um grupo onde melhor são atendidas as nossas necessidades de evolução. Então, a gente nunca deve esquecer de agradecer a nossa família, porque são eles que vão estar nos ajudando a nos tornarmos pessoas melhores, e nós, por sua vez, também vamos contribuir para a melhora dessas pessoas que convivem com a gente. É da divina lei que somente através do amor o espírito encontra a plenitude. E a família é o local onde se aprimora esse sentimento. Foi aquela comparação que a gente fez anteriormente, né? Comparando o nosso lar, a família, como sendo esse forno preparador, esse cadinho santo, onde a gente vai estar trabalhando os nossos sentimentos, trabalhando os nossos defeitos, aprimorando as nossas qualidades e virtudes, para realmente a gente poder visualizar essa grande família universal em harmonia, em equilíbrio. E Adenauer Novaes, no livro Evangelho e Família, no capítulo O Convívio em Família, ele traz: quanto mais pudermos renunciar em favor de alguém, mais conquistaremos essa pessoa. Ceder é o princípio que permite a conquista de alguém. Olha que interessante, né? Essa renúncia, que não é fácil. Nós ainda somos muito egoístas, ainda somos muito orgulhosos, e um primeiro passo para que a gente possa estar alcançando essa harmonia na família, conquistando as pessoas com as quais convivemos, é ceder. E a gente cedendo, a gente também vai estar ensinando para o outro o que significa ceder. A gente não precisa falar, é através do exemplo que a gente move as pessoas. Pode observar, o que fala muitas vezes é o vento leva, mas o exemplo arrasta, a ação. É claro que você também não pode esperar que um dia você faz aquela boa ação e querer que já tenha um retorno de imediato. Isso leva tempo, quem sabe várias encarnações, mas o importante é a gente seguir, né, nesse caminho que a gente acha que é o melhor para esse convívio em família. Torna-se muito importante para qualquer filho os adjetivos empregados pelos pais na convivência com eles. Quanto mais elogiarmos sinceramente nossos filhos, mais eles tenderão a corresponder ao que ouviram. Olha que frase assim interessante. Então, a gente já vê aqui no convívio familiar a questão da gente aprender a ceder e a questão do elogio. Aqui eu estou trazendo especificamente para o nosso filho, para os filhos, mas isso deve ser com qualquer pessoa, seja com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso irmão, tio, primo, não importa. O elogio é importante. Olha que interessante a gente reconhecer as qualidades que as pessoas têm.
Recentemente, né, a gente iniciou aí o trabalho da evangelização, e os pais, as famílias devem fazer a matrícula, a inscrição dos seus filhos na evangelização. Em um campo do formulário, a gente pede para que as famílias possam estar dizendo características dos seus filhos. E aí a gente ajudando na formatação da lista de frequência, fazendo a leitura desse formulário, a gente viu que muitas respostas dos pais não enxergavam sequer qualidades, características positivas dos seus filhos. Só diziam, trazendo o lado, vamos dizer, questões que precisam ser trabalhadas. Ou então, eu cheguei a ver alguns assim que não sabiam o que dizer, não tinha nada a declarar sobre as características dos filhos. Então, olha que interessante, né? Muitos familiares, às vezes, não reconhecem, ou então só veem o lado não tão bom, aquele lado que ainda precisa ser trabalhado nos seus filhos. Então, que a gente possa ter sempre esse olhar positivo, procurar ver sempre o lado bom, que no fundo, todo mundo tem. Nós temos o bem dentro de nós, só que muitas vezes esse bem ainda está ali latente, está ali escondido, ele precisa ser, né, cultivado, ele precisa ser extraído de dentro de nós. E a família, o convívio em família vai ajudar nisso daí. Olha aí, a fala amorosa desperta no outro um sentimento recíproco, que permite a comunicação em nível profundo, conectando corações. Quando falamos com o coração, quem nos ouve guarda nossas palavras e permite que elas repercutam por muito tempo em sua mente. Olha aí a questão da amorosidade. E aí a gente lembra de Jesus, né? Como não lembrar de Jesus? Jesus sempre nas suas falas, mesmo sendo enérgico quando necessário, ele tinha a questão da amorosidade. Ele tinha uma autoridade moral, assim, inquestionável. Então, aqui, Adenauer também traz, nos lembra da importância dessa fala. Você pode repreender, você pode estar sinalizando algo que precisa ser melhorado, mas que a gente procure lembrar da amorosidade e da gentileza nas nossas palavras. E aí, a gente fez vamos dizer assim, essa introdução, né, situando a família, das suas particularidades, o que deve estar presente no convívio familiar. E a gente vê atualmente muitas situações de suicídio, principalmente com os jovens, porque esse jovem ainda não sabe, não buscou, não sabe, ainda não conhece o sentido da vida. Adultos, né, que não foram trabalhados anteriormente e não sabem por que estão vivendo, qual é o sentido da vida, e às vezes não quer viver aquela situação, aquele problema, aquele momento na situação atual. E acha que às vezes buscando, fugindo dessa vida, ele vai estar se livrando de uma situação que ele não está sabendo conduzir. E para a gente se conectar com o sentido da vida, como a família pode estar ajudando a criança, ao jovem, aos adultos que fazem parte dessa família? Leituras e filmes bons, né, que nos despertem para o sentimento de melhoria íntima, que nos busquem, que nos ajudem a nos autoconhecer. Então, será que filmes de violência, leituras de notícias que vão nos deixar angustiados, tristes, faz bem? Então, que a gente possa estar selecionando esses filmes, essas leituras que possam nos tornar pessoas melhores, estimuladas a crescer. A questão da socialização, a oportunidade da gente ouvir e ser ouvido, a oportunidade da gente comunicar. Ninguém deve viver isolado. Se a gente está com alguma dificuldade, a gente tem alguma angústia, algum medo, que a gente possa estar buscando outras pessoas, trocando, conversando sobre as nossas dificuldades. Mas o isolamento não é bom. Uma lei divina, a lei de sociedade. Então, a gente precisa viver em sociedade, em pequenos grupos ou em grandes grupos, para poder estar aprendendo. Realizar um trabalho voluntário, tudo isso contribui para a gente se sentir assim, pertencente a um grupo, a gente buscar, poxa, eu tenho responsabilidade para com determinado trabalho, e com isso a gente vai dando sentido à nossa vida,
E melhor ainda se a gente puder realizar esse trabalho com os nossos familiares, a gente se envolver. De repente, eu tenho um trabalho voluntário dia de sábado, durante a semana, dentro da família, eu já vou conversando, a gente já vai pensando em ações, em palavras, em conversas, para que naquele dia do trabalho voluntário a gente possa realizar aquilo com naturalidade, com muito amor. E a gente sabe que o trabalho voluntário, como isso nos deixa feliz, nos deixa contente em saber que a gente está contribuindo para o bem-estar do outro. Realizar atividades esportivas e culturais, né, permitem que a gente possa estar desenvolvendo diversas habilidades. Então, fazer uma caminhada, praticar qualquer que seja o esporte, ir a um museu, assistir a um show, uma live, né, ouvir música, isso é muito importante, né? A leitura, que não deixa de ser também um hábito relacionado à cultura, conhecer, ter conhecimento de diversas áreas, mesmo que eu, de repente, exerça uma determinada profissão, a gente não fique só focado em fazer leitura relacionada àquela profissão, mas que a gente possa estar buscando outros tipos de leitura fora da nossa área, porque isso vai agregar muito, além de desenvolver a nossa criatividade. E quando a gente não se sentir capaz, né, de resolver aquele problema, já consultei amigos, já conversei com familiares, a gente pode buscar um profissional mais especializado, fazer uma psicoterapia. Isso favorece o autoconhecimento, o enfrentamento de medos, de perdas, de dilemas, a vencer desafios. Então, quando eu sozinho não estou conseguindo dar conta desse problema, eu tenho que buscar uma ajuda especializada. De repente, essa outra pessoa vai me mostrar caminhos que eu ainda não vislumbrei. E, acima de tudo, gente, esse sentido da vida, ele pode ser achado se a gente se conectar com Deus. Isso é uma condição, assim, inquestionável, que a gente não pode esquecer. E a família, principalmente sendo esse lar, esse forno preparador, tem que oferecer isso à criança e ao jovem. Essa conexão com Deus. A religião, ela é uma porta, é um caminho, não é? Hoje eu analiso assim que muitos acham assim, não é necessário eu seguir nenhuma religião, não frequentar nenhum templo, eu consigo me conectar com Deus. Eu diria que são poucas pessoas que conseguem fazer isso de forma independente, de forma regular, sem precisar ter aquele compromisso diário ou compromisso semanal com alguma atividade religiosa. Então, a religião é essa grande ponte que vai fazer, que vai estabelecer essa comunicação entre o mundo humano, esse mundo material que estamos vivendo aqui, e o mundo espiritual, né, que é a nossa verdadeira pátria. Então, se conectar com Deus é importantíssimo para a gente poder conhecer o sentido da nossa vida. E aí eu diria que é muito importante essa conexão com Deus, a gente realizar o evangelho no lar. Para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de maneira metódica, né, regular, organizada no lar, porque isso ajuda a criar o hábito do estudo evangélico, da oração em família, a gente higienizar espiritualmente o lar por meio de pensamentos e sentimentos elevados, em momento de prece, paz e união, além de fortalecer os laços de família. As pessoas reunidas em torno de uma mesa, a conversar sobre as lições de Jesus, refletir sobre os ensinamentos que ele nos trouxe há mais de 2000 anos, que ainda reverbera de forma forte, mas que nós ainda precisamos aprender e experimentar. Talvez já conhecemos as letras, as palavras, os ensinamentos no papel, mas precisamos ainda aprender a experimentar esses ensinamentos que Jesus nos trouxe. E o Evangelho no lar é uma grande oportunidade para que a gente possa estar fazendo isso e fazendo essa conexão com Deus, que vai ajudar a gente a encontrar o sentido da nossa vida. Quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa um templo do Cristo. André Luiz nos traz essa reflexão no livro Conduta Espírita. E o Evangelho, ele traz diversos benefícios, como convívio com espíritos de luz, diálogo em família,
presença constante de Jesus em nosso lar, né? Imagine a gente sempre refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, como isso não vai ajudar a gente a fazer a nossa reforma íntima, a gente a olhar para si e identificar o que precisa ser melhorado e trabalhar em cima disso. Precisamos ter vontade, precisamos nos esforçar, precisamos ter disciplina. Proporciona também o Evangelho no lar uma conversação edificante, cultivo da paz doméstica, proteção para a saúde física e espiritual, gera paz, melhoria do ambiente doméstico, curso de iluminação interior, olha que interessante, você automaticamente, sem perceber, você está fazendo um curso de iluminação interior, tendo como base os ensinamentos de Jesus. A nossa casa passa a ser um ponto de luz a irradiar para o mundo e principalmente para os lares vizinhos essas boas vibrações. E aí, com essas boas vibrações sendo esse templo de luz, esse nosso lar passa a ser uma fortaleza. E aí a gente consegue, de alguma forma, proteger o nosso lar e as pessoas que vivem nele de espíritos que não tenham, por exemplo, uma boa vibração, espíritos que não sejam tão bons de nos acompanhar. Além do Evangelho no lar proporcionar uma formação moral cristã para a criança e para o jovem. Então, é importantíssimo que o Evangelho no lar também, essa ponte, vai possibilitar essa conexão com Deus. E ainda assim, falando um pouco dessa conexão com Deus, outro ponto importante é a evangelização espírita. E aí eu me sinto assim bastante confortável, né? Aí eu estou agora pisando no meu terreno, porque eu vim de juventude, né? Participei de juventude espírita enquanto jovem, ainda me considero jovem, mas agora já um pouquinho mais madura, e eu posso dizer o quanto foi importante na minha formação profissional, na minha formação enquanto pessoa, sendo mãe, sendo esposa, sendo professora que sou, ter participado de uma evangelização espírita. Atualmente atuo como evangelizadora, mas vejo que, de fato, a gente participar de uma evangelização, acima de tudo, nós somos beneficiados, né? A gente está lá trabalhando com crianças e com jovens, mas, antes de tudo, o evangelizador, ele está se auto-evangelizando. E o que seria evangelização espírita? E aí, Sandra Borba, ela traz que é o ato de compartilhar a mensagem de Jesus, do Evangelho, roteiro infalível para a felicidade. É descortinar a sua própria condição de espírito imortal, o sentido para a vida. Olha como a evangelização pode também estar elucidando, mostrando para a criança, para o jovem, né, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, né? E aí a gente vai dando um sentido para a nossa vida. Por que estou aqui? Por que estou passando por esse sofrimento, por esse desafio? Por que eu me desentendo com fulano, com Beltrano? Então, o estudo da doutrina espírita nos possibilita ter esse conhecimento. E assim, a gente vai tendo mais segurança e coragem para poder estar enfrentando esses desafios. A evangelização espírita é trazer os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, tendo os fundamentos, né, do que o Pentateuco kardeciano nos oferece. A evangelização espírita é algo assim imprescindível, é um investimento que a gente tem que fazer com as nossas crianças e jovens. Educar dentro da concepção espírita é não só oferecer os conhecimentos do espiritismo, como também envolver o educando numa atmosfera de responsabilidade, de respeito à vida, de fé em Deus, de consideração e amor aos semelhantes, de valorização das oportunidades recebidas, de trabalho construtivo e de integração consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Então, me digam aí, um jovem, uma criança inserido numa evangelização espírita, certamente será adulto mais feliz. E eu tenho isso como prova. Hoje eu vejo assim vários dos meus colegas da época, amigos da evangelização, enquanto a gente participava de juventude, como são hoje pessoas felizes,
Muitos deles hoje nem seguem a doutrina espírita, mas a semente do bem, ela foi plantada. E hoje são homens de bem, independente da religião que estão seguindo. A evangelização espírita é muito importante. Veja que, num centro espírita, os serviços de acolhimento, de assistência, da doutrinária, está cuidando desse adulto que está sofrendo. A evangelização espírita já está cuidando da criança e do jovem que a gente quer que seja no futuro um adulto feliz. Então, a gente já está preparando. Então, se a gente fizer um investimento forte na evangelização, certamente, no futuro, nos centros espíritas, essa parte de tratamento espiritual vai ser bem menor, porque vamos ter adultos mais equilibrados, mais harmoniosos, mais seguros e em menos conflitos. E algo assim também interessante da gente pensar, porque muitas vezes quando a gente bota o sentido da nossa vida em bens materiais, na posse, certamente a gente não vai ser feliz. E aí Joana de Ângeles, ela traz uma frase assim muito importante. Não é feliz o homem em possuir ou deixar de possuir, mas pela forma como possui ou como encara a falta de posse. A gente tem que preparar as crianças e os jovens para isso, que às vezes vê assim, um coleguinha tem isso, outro coleguinha tem aquilo, e aí quer ter. E aí o pai, às vezes meio desavisado, acha que preenchendo a falta dele, né, que muitas vezes não está presente na família de forma contundente, mas dando bens materiais, pode estar preenchendo essa lacuna. Então, a gente tem que trabalhar com os nossos filhos essa questão do não, de dar o limite, de ele aprender que nem tudo que existe no mundo material a gente precisa ter. A nossa felicidade não está atrelada à posse, de forma alguma, mas a gente tem que estar desenvolvendo os valores espirituais, a gente tem que atrelar nossa felicidade muito além, né, além dessa posse e desses bens materiais. E aí a doutrina espírita, né, a gente lembra uma questão do Livro dos Espíritos, se não me engano, a questão 799, que pergunta assim, Kardec pergunta aos espíritos, como é que o espiritismo pode ajudar no progresso da humanidade? E aí os espíritos respondem, destruindo o materialismo. Então, se a gente já dentro de casa já consegue trabalhar essa questão do consumismo exagerado, né? A gente evitar essa questão do consumismo exagerado, da questão do materialismo, a gente já vai estar ajudando a dar um sentido na vida. E essa pandemia que ainda estamos vivendo e esperamos que já esteja, de fato, na sua fase final, veio nos mostrar que a gente pode viver com menos. Né? Tivemos que ficar muito tempo em casa, evitando contato físico com outras pessoas, e se vocês observarem, uma grande lição da pandemia foi mostrar para a gente que a gente pode viver com menos, não é? Então, que a gente possa estar atento a essa questão. E aí cabe, né, a tarefa dos pais diante dos filhos, iluminar suas consciências para a escolha do caminho mais seguro em suas vidas. Dar-lhes educação doméstica, a qual não pode ser substituída pela educação formal. Nós fazemos muito investimento e está oferecendo a melhor escola, né, dentro das nossas possibilidades financeiras, dando a melhor alimentação, o melhor vestuário. Também temos que oferecer essa educação do espírito. Olha a evangelização espírita se fazendo presente, necessária e importante. Então, nós, enquanto pais, nós, enquanto membros de uma família, temos que ajudar nessa iluminação de consciências, mostrando qual deve ser o melhor caminho a seguir. O espírito tem um livre-arbítrio, mas se a gente equipar esses espíritos com os melhores recursos, certamente eles vão fazer as melhores escolhas. E aí, já finalizando aqui o nosso bate-papo, aqui a nossa conversa, eu trago aqui essas duas ilustrações
que eu gostaria que vocês fixassem e não esquecessem jamais delas, mas fazendo a seguinte interpretação. Nós temos aí o sistema solar, temos o Sol, essa grande estrela que produz o calor, que nos aquece, que nos ilumina. A gente poderia comparar, eu vou trazer aqui no caso dos pais e filhos, mas poderia ser qualquer um de nós, independente da posição que ocupemos na nossa família. Então, imagine que nós, pais responsáveis por alguns espíritos, né, que estão na condição de nossos filhos, nós somos esse grande sol. A família é esse grande sistema solar. Nós somos o sol que ilumina e nós temos planetas, satélites orbitando ao redor do sol. São os nossos filhos. E, de alguma forma, nós estamos conectados. Nós temos o sol, essa estrela de uma enorme grandeza, e existe essa, vamos dizer assim, essa conexão do sol com os planetas pela lei, né, pela força gravitacional. É uma lei física, é uma lei divina. E nós, qual deve ser essa lei, essa força que deve estar conectando, unindo, mantendo equilíbrio, e os nossos familiares, em especial os nossos filhos na nossa órbita, seria o quê? A constelação familiar recorda o equilíbrio que vige no universo. Os pais são as estrelas de primeira grandeza, cuja força gravitacional impõe-se aos filhos na condição de planetas à sua volta, sob a atração da afetividade, da amorosidade. Nós queremos que nossos filhos voem, que eles possam estar, vamos dizer assim, descortinando o universo, mas que possamos estar conectados, independente de onde eles estejam, pela afetividade, pela amorosidade. Então, que a gente possa ter em mente que a nossa família deve ser esse sistema solar, e muitas vezes nós seremos essa estrela de primeira grandeza, que é o Sol. Outras vezes seremos esses planetas que vamos estar orbitando em torno de outros familiares que estão irradiando essa luminosidade que a gente precisa. E finalizo a nossa conversa com a seguinte mensagem. Há um período em que os pais vão ficando órfãos dos próprios filhos. Não mais os pegaremos nas portas dos colégios e das festas. Passou o tempo do balé, do inglês, da natação e do judô. Saíram do banco de trás e passaram para o volante de suas próprias vidas. Deveríamos ter ido mais à cama deles, ao anoitecer, para ouvirmos sua alma respirando conversas e confidências entre os lençóis da infância e os adolescentes cobertores, daquele quarto cheio de adesivos, pôsteres, agendas coloridas e discos, CDs, né? Agora celulares que irradiam sons ensurdecedores. Chega um momento que só nos resta ficar de longe, torcendo e rezando muito, para que eles acertem nas escolhas em busca da felicidade e conquistem do modo mais completo possível. Afonso Romano de Santana. E por aqui, então, concluo a mensagem que eu gostaria de trazer essa noite para vocês. Muito bom, minha irmã. Parabéns, viu? Excelente. Eu vou abrir a filinha da mão aqui, da mãozinha, e a partir de agora, quem tiver vontade de falar alguma coisa, levanta a mãozinha aí, a gente vai abrir a fila aqui, tá bom? Pela ordem. Bom, eu queria começar dizendo que parecia que você estava falando para mim, tá? Porque eu vivi essa questão, esse desafio, esse investimento desde quando meus filhos eram muito pequenininhos, né? Então, como eu vim de uma família espírita já, e minha mãe deu muita importância à questão da evangelização, do Evangelho no Lar, esse livrinho que você colocou aí, nós usamos muito. Foi, mãe? Não sei se a senhora vai lembrar. A ponto do livro ficar velhinho mesmo, acho que ele não existe até esse livro lá na casa dela.
Jesus no Lar. Maravilhoso, eu recomendo, ainda tem nas livrarias aí, quem puder adquirir. Excelente para fazer Evangelho no Lar. E ao falar do investimento, que é um dos mais importantes investimentos que a gente pode fazer na vida dos nossos filhos, principalmente nós espíritas, né, que já temos essa visão, conduzi-los para a evangelização. Eu lembro que todo sábado ou todo domingo, em algumas épocas era domingo, era sábado, foi no Paulo Estevão, né? Tem um período que foram em outros centros também. Mas, enfim, era uma luta, porque teve períodos da vida deles que eles queriam brincar no sábado, que a semana era muito corrida e tal, e no sábado à tarde queriam ficar em casa, no joguinho do computador, jogar bola com os amigos, ir para a rua e tal. E eu insistia, né? O Paulinho tá dando risada aí, tá passando um filme na cabeça dele. Às vezes queriam ficar dormindo, e eu ficava, vamos, meus filhos, vamos, vai ser legal e tal. Ah, meu pai, não, vamos ficar aqui, eu quero dormir um pouquinho mais, não sei o quê, tô com sono. Ficava tentando convencer. Quando eu percebia que que não era possível convencer, aí eu dizia para eles, então vocês vão porque eu quero. Porque é importante para vocês e eu acho que vocês têm que ir. Eu estou me dispondo a dedicar minha tarde de sábado para levar e buscar vocês, então vocês vão. Aí era aquela cara feia, não sei o quê, estavam no carro de bico, às vezes os três, né? Que eram três, né? Bruno, Fábio e Paulinho. E quando lá chegava, dava aquele beijinho meio de má vontade, né? Para se despedir. Agora o detalhe é que quando eu voltava para buscar, eles que eles queriam ir para casa. Ah, peraí, meu pai, que tá bom aqui, a resenha tá boa, não sei o quê. Enfim, se enturmaram e foram e participaram de pré-juventude, juventude, congebes, e criaram uma rede de amigos enorme no meio espírita e fora dele também. E hoje eu vejo o quanto a minha luta valeu a pena, quantos frutos a gente tem colhido. Eu vejo que eles se tornaram seres humanos, assim, que incorporaram aqueles valores que a evangelização passou para eles, né? Então, valeu muito a pena e eu recomendo, quem tiver crianças, jovens, por sua responsabilidade, lutem, mesmo contra a vontade deles. Pode parecer um pouco fora de contexto do que eu estou falando, porque hoje em dia isso é mal visto, né? Quando o pai quer forçar o filho a fazer alguma coisa, mas eu digo a vocês que deu bons resultados. Em alguns momentos, né? Não é que foi sempre forçado, eles abraçaram isso aí de um jeito tão maravilhoso que ainda hoje eles têm um amor muito grande por isso e acho que uma parte da vida deles é muito marcada positivamente pelas evangelizações, né? Pela juventude, pela evangelização infantil, pela juventude. Pelos congebes que eles participaram, né? Congresso de Juventudes Espíritas da Bahia. E há alguns dias nós tivemos aqui até pessoas que foram evangelizadores deles nas congebes da vida, já fazendo palestras aqui para a gente. Vários, né? Então, eu acho que vale a pena e no momento que nós estamos concluindo a construção da nossa sede própria do Instituto Espírita lá de Anibep, nós estamos, das primeiras iniciativas, projetos, vai ser montar a evangelização infantil. Até já fizemos reunião, conversando sobre isso, tem algumas pessoas presentes aqui da gestão de lá. Vamos precisar da ajuda dos universitários aí, tá? Viu, Roseli? Vamos precisar de ajuda realmente para dar esse pontapé inicial, para podermos estruturar o trabalho na nossa casa. Pode contar com a gente, viu, Paulo? E aqui, só abrindo um parêntese do que você falou, quando eu sou paulista, né? Quando eu cheguei, minha mãe é baiana, aí estou resumindo aqui, quando eu vim para cá, minha mãe, lá em São Paulo, ela frequentava um centro espírita, e aí quando ela chegou aqui, retornou para Salvador, né, a cidade natal, ela buscou um centro, né? E aí indicaram o Centro Espírita Deus Luz e Verdade. A gente já tem aqui, já fizemos aí 34 anos aqui em Salvador, né? E aí minha mãe, eu cheguei aqui no início da adolescência,
E aí minha mãe, vamos lá, Rosnei, para a juventude. Eu disse, não, mãe, eu também peguei, eu vivenciei isso. Era dia de sábado. E aí tudo tem o seu momento. Ela me convidou algumas vezes, eu recusei nas primeiras vezes, e aí passaram alguns anos, minha irmã ia para a evangelização infantil, eu já estava para ir para a juventude, e aí até que um momento, vamos dizer assim, eu senti, não sei, né, alguma coisa me conduziu a participar da juventude. E aí eu digo, como já falei para você, é algo assim, eu só tenho que agradecer por ter participado de uma juventude espírita, e hoje eu também tenho essa dificuldade que você teve com meus filhos. A minha está entrando já, esse ano já está na juventude, e ela não quer ficar relutando, é aquela mesma coisa, mas é algo assim, eu diria, para quem está aí nos assistindo, participando, não abram mão, gente. É algo, eu não abro mão deles participarem da evangelização. Eu não abro mão, né? A gente não abre mão de ele ir para a escola, né? Ter um conhecimento do português, da matemática, da história. Por que a gente vai abrir mão deles conhecerem, deles aprenderem os valores espirituais, a serem homens de bem, né? Então, é claro que precisa da evangelização para ser um homem de bem? Não necessariamente. Claro que em casa, né, a gente poderia estar tentando fazer isso, mas evangelização espírita abre outro caminho, um outro mundo, né? Então, é uma ferramenta importantíssima. É uma ferramenta, a gente talvez sozinhos não iríamos nos ajuda conseguir, muito, né? Ajuda muito. Ok, eu quase monopolizei aí, né? Falei demais. É fogo. Então vamos abrir a fila agora aqui. Tem Daniela inscrita, Alberto, Maurício e Adriana, nessa ordem aí. Então, Daniele, você a palavra. Boa noite a todos. Que palestra maravilhosa, viu, Rosali? Assim, eu só tenho mesmo que parabenizar você, né, por essa palestra, assim, que abre um leque, assim, muito grande na nossa mente, né? E eu também agora, particularmente, também estou muito feliz, porque a minha primeira palestra, né, primeira vez que eu fui no centro, a palestra que eu escutei foi sua. Incrível que pareça. Olha, Daniela, então, legal. Eu assim, queria poder, irmão Jerônimo. irmão Jerônimo. Então, assim, onde eu iniciei foi lá, Deus Luz e Verdade, né, que eu fui convidada, fui pela dor, e assim, quando eu cheguei, meio assim, né, assustadinha, porque centro espírita, os espíritos vão aparecer, né, mas a primeira palestra foi assistida, foi a sua, né, então, assim, eu fico muito feliz, quando eu entrei aqui, que eu te vi, meu coração, né, foi a mil, mas eu esperei o momento certo para falar, e assim, estou muito, muito feliz mesmo, né, em ter escutado essa tua palestra, né, esse bate-papo. E assim, hoje eu tenho uma filha de 6 anos e que eu estava meio que balanceada, porque assim, ela é uma criança que ela atende, né, mas até entende um pouco, porque eu sempre converso um pouco com ela, mas essa questão de não abrir mão, para mim, acho que vai me fortalecer muito mais, né? E esse exemplo mesmo do português e matemática, para mim agora foi essencial, né, para eu ser um pouco mais segura mesmo, porque, como a gente falou, né, vocês estavam falando, na questão de não querer ir, principalmente agora, na questão de celulares, né, as redes sociais, então, assim, está mais propício as crianças e os adolescentes não aceitarem, né, não quererem ir por conta disso, enfim, mas realmente nós como mães e pais, e que a gente quer o melhor para o filho, a gente tem que realmente ser firme naquilo que seja, que a gente sabe que lá na frente vai ser o melhor. Mas parabéns mesmo, estou muito, muito, muito feliz. Daniela, obrigada. Pode ter certeza, na sua família, me sentiu aqui abraçada, o coração esquentou, receba aí um abraço, viu? Tudo de bom, viu? Precisar de qualquer coisa, a gente está aqui. Pode ficar tranquilo. Vamos precisar mesmo, né, Paulinho? Vamos. Paulinho será o coordenador da implantação da infância e juventude, pela experiência que ele já tem nessa área aí. Com certeza ele vai precisar da ajuda de Roseli e de outros trabalhadores aí com mais experiência, né? Vamos organizar isso, né, Paulinho? Paulinho, Dani. Eu vou pedir ao meu irmão Alberto só uma partezinha, dizer só uma frasezinha. Nós precisamos aprender
a usar as redes sociais, a internet a nosso favor, e também a música, para que a gente possa atrair nossos jovens para os centros espíritas. Eu ando muito preocupado, pensando muito sobre isso. É isso que eu queria dizer. Alberto. Assim como Daniele, eu também quero apresentar uma coisinha aqui. Está aqui pertinho do meu lado. Mas me congratular com o Mestre Jesus, que não se cansa de fazer coisas belas nas nossas vidas. E a gente, quando deseja bom dia, boa tarde, boa noite, a gente está desejando, na verdade, que a pessoa faça do seu dia um bom dia, da sua tarde uma boa tarde, da sua noite uma boa noite. Mas esta noite hoje, ela vem enriquecida e pronta para que a gente se deleite nela, porque o Instituto Espírita Brava Nordeste e o Centro Espírita Nosso Lar nos agracia com a presença de Rose, cuja palavra enriquece e refrigera a nossa alma e direciona os nossos passos. Não precisa dizer o quanto eu sou seguidor da nossa Rose. Sou um apreciador, assim, muito... Quanto mais, sempre estou procurando ela para que ela oriente os meus passos. E a sua palavra, nessa noite, vem sustentar os nossos estudos no sentido de entender que a família é a base onde se sustenta o pilar da sociedade. E quando você traz o entendimento que o mestre nos envolve na sua conversa edificante com Pedro, se nós não nos entendermos sobre as telhas que nos abrigam, como é que ficará o entendimento lá fora? E aí o ensinamento que diz assim, amai-vos uns aos outros, irá transformar-se em armai-vos uns contra os outros. E, infelizmente, é o que é que nós estamos vendo acontecer hoje no mundo, com essa famigerada corrida ao ter, ao poder, à efemeridade dos tempos materialistas. Nós estamos assim porque o nosso desenvolvimento ainda não é um desenvolvimento sustentável. É um desenvolvimento baseado no consumismo. E aí vem aquela pergunta no Livro dos Espíritos que ela trouxe com tanta maestria, a 799, lá na Lei de Progresso, o objetivo do Espiritismo. E isso cabe a todos nós. Nós todos temos, assim, que ter esse olhar diferenciado para o ser, para que a gente possa, dentro da lei de evolução, que todos nós estamos envolvidos, a gente construir e realizar o plano divino reencarnatório da nossa existência, que passa pela construção e estabelecimento das diretrizes do bem, da esperança e da paz. E tudo começa na família, como bem expôs Roseli. A família é a primeira casa espírita, onde abraça diversos espíritos e espíritos divergentes, em que pese a afinidade, porque cada um tem os seus próprios predicados. Mas Santo Agostinho vai dizer a gente que a família é exatamente o ponto de ajuste dos relacionamentos. É aí que nós aprendemos a ouvir o que é belo, a ver o que é bom e a fazer o que é nobre. A família tem que encontrar esse ponto de ajuste e ela conta com a sublimidade do patrimônio de Jesus, que é o seu evangelho. É a nossa pedra angular. É através dele que nós vamos dar essa sustentabilidade à nossa família. E quanto ao evangelho no lar,
Roseli explicou muito bem, e Fábio colocou o questionamento a respeito dos nossos jovens e adolescentes. Divaldo Franco, em Amor e Vivência em Família, ele fala desse assunto, né? Onde ele diz que, em princípio, tentemos, né, a conversa edificante, o esclarecimento, a condução, até que você chegue à autoridade, sim, paterna e materna. E ele abre um parêntese maravilhoso quando ele diz o seguinte: o cuidado que nós temos que ter é a gente não usar, atentar bem para isso, não usar o evangelho para efetuar cobranças ao outro. E principalmente na questão dos jovens, e principalmente os jovens de hoje, que eles já passam a ser motoristas do seu destino desde muito cedo. Já estão querendo voar da asa paterna e da asa materna. Então, você colocar um jovem hoje numa mesa de evangelho, nós primeiro precisamos educar pelo exemplo, para que não demos margem a nenhuma escapatória. E quando nós formos nos dirigir aos nossos jovens, nós estarmos revestidos da fortaleza do evangelho e, por certo, nenhum deles vão desistir de sentar junto com a família, porque ali está o pródomo da harmonia e da paz, que, como bem diz o tema do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, para estudo nosso nesse ano, trazido esses pródomos da paz e da harmonia pela tolerância e pela união, dentro do nosso lar. Muito obrigado a todos vocês, foi um prazer muito grande estar com vocês. Rose, eu te amo. E eu amo vocês todos, viu? Muito obrigado. Meu horizonte ficou mais rico, mais bonito e muito maior. Um grande abraço, muita paz para todos. Um beijo, Obrigado a Betinho. você também, irmão. Já percebeu aí, né, Paulo, o nosso palestrante? Com certeza. Só falta agendar agora, né? Espero que possamos ter um tempinho da sua agenda para nos atender. Ok. Sempre. Ô, Paulo, deixa eu agora. fazer um parêntese. Quando vocês pensarem na evangelização, atualmente, Alberto, ele é coordenador do grupo de família lá da nossa Seara. É algo que acho que é muito importante, porque não adianta evangelizar a criança, o jovem, e a família não. Então, uma coisa que vocês podem também, já está no radar de vocês, e Alberto vai poder contribuir muito também na estruturação do grupo de família. Eu achava muito interessante no Paulo Estevam, um período que eu levava os meninos, e eles iam para os grupos deles, que era por idade, né? E nós ficávamos no salão, os pais, fazendo um trabalho muito bom, era bem legal. Importante. Vamos chegar lá, com fé em Deus. Maurício, outro evangelizador aí também, viu? Vai, com certeza, ajudar bastante. Boa noite. Parabéns, Eli, pela sua palestra, muito boa, parabéns. E assim, eu sou apaixonado por evangelização infantil, eu já faço já mais uns 6 anos já, lá no Pau da Lima, e eu faço o que a gente faz com criança carente mesmo, né, da comunidade lá do Pau da Lima, e a gente vê realmente, atualmente, tem mais de 300 crianças, mais ou menos, nessa média, né, no passado foram 323 crianças evangelizadas lá, apesar da pandemia, quem estava acompanhando e tudo, antes da pandemia. E o índice de crianças que passam, né, para o tráfico, para as drogas, para a violência, é basicamente zero. Quando elas começam a se associar a isso daí, que é um índice muito baixo, caso acabam fazendo isso aí, acabam saindo da evangelização. Acontece, né, mas é muito raro. A maioria das crianças que elas entram na evangelização, ficam na evangelização, mas elas continuam mesmo. E essa questão dos pais, de envolvimento dos pais, tem que ocorrer realmente, é muito importante. E eu me lembro, para exemplificar, né, tem uma criança lá, eu não vou dizer o nome dela, por questão de preservação, né, mas o apelido é Cinquentinha, a criança, né, Cinquentinha. Ele é um menino assim, com 6 anos de idade, ele é bem fortinho,
sabe que nessa idade existe uma hierarquia entre os meninos maiores batem e mandam os menores, né? Só que ele era menor e batia nos maiores. E os maiores tinham medo dele, a figura, a cinquentinha. Tinha medo deles. A gente distribuía cachorro-quente no final. Ele comia o cachorro-quente dele e saía recolhendo donativos dos meninos maiores. Né? Ele pedia aos meninos maiores o donativo, ele saía carregado de cachorro-quente para casa. Sairia. Se a gente não impedisse, né? A gente chegava, não, meu filho, vamos, calma, a gente pegava os cachorros que a gente dava, porque não estavam com fome. Então dava para ele por questão mais de. Não era bem donativo, na verdade, né? E a gente foi mudando, trabalhando com muito amor, com muita paciência, muita técnica também, porque a avaliação tem que ter muita técnica também. Hoje em dia, ele é meio que o líder da turma deles, agora líder do bem agora, né? Ele defende os menores, não admite que os maiores, porque em comunidade existe muita violência, né? Eles batem mesmo, a agressão física é uma coisa muito comum. Então, ele impede que os maiores batam dos menores. É uma figura, assim, é uma realização para a gente quando a gente vê uma criança como aquela, que há 6 anos atrás batia mesmo, porque, imagina, ele é uma família de seis crianças ao todo, a mãe usava de droga, o padrasto também, então lá completamente desestruturado, na verdade, né? Infelizmente. E ele está conseguindo melhorar bastante, pelo menos antes da pandemia, ele estava bem menos, a gente vê como é que está agora, né? Depois da pandemia, mas estava bem melhor e estava como proteção mesmo das crianças maiores, era um protetor das crianças menores e não fazia mais a papel de Robin Hood, né? De pegar donativos para ele mesmo. Ele agora, pelo menos assim, antes da pandemia, antes de terminar, ele não fazia mais isso e zelava para o bom procedimento da turma, para que todo mundo ficasse quietinho mesmo, todo mundo fizesse a coisa certa. É isso. Me dê um minuto, por favor. Essa questão que Maurício traz, ela é de fundamental importância na nossa observação enquanto evangelizador. E a doutrina espírita, ela nos alerta para que encaminhemos... Olha aí a importância do grupo de família, né? Que a gente oriente a família quanto à questão da prece, a questão da água fluidificada, a questão do evangelho no lar e a questão do passe na casa espírita. Porque muitas das vezes escapa ao nosso olhar físico uma questão até mesmo obsessiva na criança. Tá? Sueli Caldas Schubert nos orienta dizendo que durante muito tempo houve uma discussão a respeito se acontecia processos obsessivos em crianças. E ao se observar ao longo do tempo determinados comportamentos nas crianças, foram vistos processos obsessivos. E aí vem a grande clareza sobre isso, que é exatamente que diz assim: o espírito está hoje no corpo infantil, mas ele é milenar. Ou seja, ele já passou por outros desenvolvimentos, por outras reencarnações, e ele traz a carga dele, né? E é preciso ter esse olhar diferenciado com essas coisas. Porque às vezes a gente até põe assim na traquinagem da criança, a criança tranquila, olha, mas vamos mais aprofundar isso aí. Tá ok? Muito obrigado. Desculpa aí a intromissão. Não, foi interessante ter falado isso. Inclusive, muitas crianças falam dos amigos invisíveis, né? Até porque o Espiritismo também nos mostra que a encarnação é um período, na verdade, não é simplesmente o nascimento, né? E até uma certa idade, a criança ainda tem mais contato com o plano espiritual, mais facilmente. Então, meu filho mais velho mesmo tinha um amigo sombra, só ele via, né? Depois de um tempo, esse amigo sombra sumiu. Ele mesmo, de repente, ele desapareceu, mas ele tinha certeza que estava ali um amigo sombra. Então, é esse processo mesmo. Bom, nós temos aí a Adriana com a mão levantada ainda. Ainda quer falar, Adriana? Audrey?
Eu queria falar só um pouquinho Fique à vontade. Sua vez. que Daniela falou, que Rose falou. É assim, tem escolha, né? Nós temos uma escolha de não ir para o centro e tem a escolha de ficar em casa, né? Mesmo computador ou com ou a internet. Eu tenho eu mesmo não gosto de ir para o centro, sabe por quê? Porque eu não me sinto bem, né? Em qualquer lugar que eu vá, eu não me sinto bem. Mas eu sou obrigada a ir. Minha mãe, eu quando era com idade de pau, de minha mãe, a idade das adolescentes, eu não gostaria de ir. Porque eu não conheço ninguém, não faço, não sei fazer, não converso com ninguém, não faço aquela amizade com todo mundo e tal. Aí fui percebendo que na casa na casa do, do centro espírita vai ficar melhor para mim. Aí eu fiquei, minha mãe estudava com Paulo José, e as coleguinhas dela lá do centro, e eu não ficava nem na sala nem em outra, eu ficava brincando ali naquele rolo. De repente, eu percebendo que é bem melhor ficar com um grupo da juventude, com o pessoal da juventude, né? Que eu tinha uns 7, 14 anos, por aí assim, não sabia o que é espírita, né? Então, hoje eu tenho 46 anos e já sei o que é mais ou menos o que é espírita. Mas é assim, tem escolha de. Tem a escolha. Agora sou espírita, né, com a minha mãe. Cada um tem sua escolha de apresentar o evangelho, a escolha de cada um tem sua escolha de ir por cento. Mas no meu caso, eu não gosto de ir. Eu gosto de ficar em casa, mesmo eu assistindo a televisão, ou pegando o celular, ou a internet, não sei o que então. Não. Mas é importante você saber que tem crianças, adolescentes e tudo, tem que saber a escolha. Não é você obrigar você a fazer o que os adultos querem, entendeu? Eu estou botando minha opinião, mas não sei se está certo ou se é errado, entendeu? Mas, enfim. Audrey, você me permite fazer um comentário do que você falou? Pode sim, pode ficar com vontade. Acho que isso aí já mudou, né? Porque você não falta nenhuma live há tanto tempo, desde que você foi convidado a primeira vez, não faltou nenhuma. Eu acho que você já está gostando, né? Com certeza, agora eu estou gostando porque tem a oportunidade de aprender o que é evangelho, o que é espírito, o que é viver com a sociedade, o que é ser família, né? Por exemplo, vocês são parte da minha família. Mas eu tenho minha mãe também, minha mãe é espírita. Uhum. Então eu tenho essa oportunidade de aprender o que é espiritual. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Me responda sinceramente, valeu a pena sua mãe forçar a barra para você ir pro centro ou não valeu? Valeu sim. Você que eu queria saber. Valeu sim, sabe por quê? Porque eu aprendi o que é ser espírita. Pronto, valeu. Obrigado. Mas eu não sabia o que o grupo da juventude me chamou para estudar o Evangelho, estudar Allan Kardec, estudar sobre ler o livro dos Espíritos, entendeu? Eu nunca tinha sabido o que é ser espírita mesmo, mas estou gostando sim da conversa, discutir conhecer outras pessoas, fazer as outras amizades com as pessoas, entendeu? Mas não é obrigado você fazer o que os adultos querem. Você tem que saber o que você fazer, o que você sabe. Não dizer às crianças, faça isso, faça aquilo. Não. Ela tem que saber o limite que ela tem. Dentro da escola, ou fora da escola, ou nos espíritos, ou em qualquer lugar que ela esteja, ela vai escolher um momento. Entendeu? Eu, no meu caso, eu não sabia o que é espírito, não sabia o que é Allan Kardec, não sabia o que era estudar sobre saber o que é
fazer o evangelho, eu não sabia o que era. Então, minha mãe veio me ensinando, vinha fazer, vinha conhecer, vinha fazendo, vinha não sei o quê. Eu tinha um padrinho, Deus perdoe, que ele era espírito. E através de minha mãe que eu vim perceber que é legal você fazer o evangelho em casa, fazer alguma coisa, estudar, sei o que e tal. Foi me esforçando, né? Eu não sabia o que era, mas estou gostando sim, estou gostando de aprender, estou gostando de discutir sobre o que Rose trouxe, o que vocês trouxeram, eu trouxe, entendeu? Mas, na verdade, eu estou gostando muito dessa vivência, assim, de estudar o ser espírita, entendeu? Tá bom. Mas eu, Obrigado. mas na terça-feira passada eu não pude participar porque eu estava meio ajuriada. Eu não queria falar com ninguém, não estava a fim de participar, não estava a fim de. Hoje eu estou participando de tudo que acontece nos Não, espíritos, entendeu? Mas estou vindo, estou devagarzinho. Minha mãe não está me forçando a nada, certo? Mas eu tenho que escolher o que eu quero para mim. Não é os adultos vai dizer, não é minha mãe vai dizer, faça isso, faça aquilo, não. Você que tem que escolher, você tá. O que vai ser melhor para você, não vai ser melhor para ninguém. A escolha vai ser sua. tá certo. E é o seguinte, boa palestra de Rose, muito boa, gostei muito. Mas o que eu falei ela falou do livro dos médios, do livro de Deus, tem um filme que fala dele. Tem um filme dele de desmatamentos. Não sei se você já ouviu falar. Mas tem um filme também que pode evoluir, né? Então foi assim que eu vim aprendendo a viver como é. Eu sou batizada católica. Eu sou católica. Minha religião é católica. Então hoje minha religião é espírita. Eu estou adorando ser espírita. Do lado da minha mãe, do lado de Paulo, vocês estão me chamando para assistir. Eu estou adorando participar. E o mais estou dizendo a Dani que a filha dela tem que escolher. Não é obrigar ela a fazer o que ela não quer. Ela tem que escolher o que ela acha melhor para ela. Tentar convencer, né? Tentar convencer. Mas se ela não quiser. Com certeza. De idade, Não é obrigado a gente estar numa palestra, né? Não é obrigado ninguém estar fazendo palestra nenhuma, né? É obrigado a ninguém estar, né? Fazendo essa conversa online, convidando todo mundo a fazer o evangelho. Não é obrigado. Mas certo. cada um tem o seu estilo de ser caminhada. Tá certo. Audrey, nós temos mais uma mãozinha levantada aí, que é de Joelita. Viu como o nosso horário já está um pouquinho puxado? Vou passar a palavra para ela, tá bom? Você se importa? Não, pode ficar à vontade. O que eu tinha para dizer, eu já disse. Beleza, então. Obrigado, viu, por sua participação. Joelita. Valeu mesmo. Eu vou participar todas as vezes que você... Pode me chamar todas as vezes que eu vou estar junto com você. Combinado. Joelita. Ligue o microfone. Eu tô dizendo que eu não vou abrir aqui a câmera, não, que eu estou um pouquinho descabelada. Mas vamos lá. Sobre essa questão de levar, né, da participação dos nossos filhos, principalmente quando eles ainda estão assim, na questão da infância e do evangelho no lar e da evangelização. E por experiência, né, própria, com os nossos meninos aí que Paulinho falou, né, que são 3, e dessa questão da gente de tornar também esse momento não uma coisa tão sem graça tal. E eu percebi que isso funcionava, né? Porque na casa da minha sogra, que a gente fazia Dona Bete, a gente fazia aos domingos à noite,
E ela sempre deixava umas jujubinhas, umas coisinhas. Então, era uma forma, eles já iam para essa evangelização, Um cachorro pensando quente, uma pizzazinha, né? isso é um Estratégia. lanchinho para eles. E lógico, assim, eles frequentam e vivenciam isso desde bebês. Então, mas eu percebi, e tem uma história interessante do meu filho, né, de Fábio, que já ele é adolescente, e aí a gente, futucando as coisas dele, a gente achou exatamente uma historinha dele com a avó, com o avô, com o pai, sobre isso, e até hoje eu guardo essa Uma história em historinha, quadrinho, né, que ele um fez. quadrinho que ele fez, né? Que Paulinho, no caso o pai, aí reclamava, tá com o nome de Fábio, mas é Paulo, de que chegou e pegou a avó dando jujubinha, reclamando com eles, porque às vezes a gente, pô, minha mãe não dê doce às meninas, mas para ele aquilo era um momento assim fantástico. E botou a fala do avô também, assim, né, Chia Chaves? Mulher, não dê jujuba às meninas. Paulinho disse que não era para dar. Aí botou assim a dona Beth, ô meu velho, não tem problema não, é só um pouquinho a jujubinha. Então, para ele, acho que aí a gente realmente viu que isso realmente era uma coisa assim para eles, e a gente acabou que também às vezes atraía os amiguinhos, alguns colegas da rua que aí chamavam para participar. Mas também, eu acho que tem essa questão, e já adolescente, acho que a gente já não vai ter mais isso, acho que eles vão começar a se posicionar, mas na infância acho que a gente ainda tem essa questão da persuasão, de saber o dever de ter que levar, e depois eles vão fazer a escolha dele, de que caminho eles vão seguir, de qual religião. Mas também, eu acho que os pais também, e a família, né? É a questão do exemplo, porque tudo que a gente fala, eles estão observando, e o que a gente fala também tem que ser seguido. Então era isso, só queria dar essa contribuiçãozinha. Essa aí, Começa. essa aí que acabou de falar, para quem não sabe, é a minha amada, viu? Ela está aqui na sala, está fazendo o trabalho do mestrado dela e tal, terminou e Deixa eu conseguiu fazer uma pergunta. entrar agora. E essa historinha da Jujuba é verídica, viu, gente? Não é ficção, não. Tá aí minha mãezinha querida que não me deixa mentir. Ela tá sorrindo aí. Mas é isso, minha gente. O nosso tempo já está um pouquinho avançado, para não ficar muito extenso. E eu queria saber se mais alguém, além das pessoas que já falaram, se mais alguém gostaria de falar. Quem não falou ainda, aproveitar um minutinho aí, dizer alguma coisa ou agradecer, fique à vontade, tá? Depois a gente vai passar para a prece de encerramento da nossa irmã Beth. Vou pedir ao irmão Luciano para ligar o microfone dela, para já ficar preparadinha para fazer a prece de encerramento. Se alguém quiser falar alguma coisa ainda. Paulo, eu só queria agradecer a Rose. Pronto, Luísa. Agradecer a Rose, a nossa palestra, que a cada dia mais enriquecedora. As palavras dela realmente enriqueceu muito. Muito obrigada mesmo, gratidão. Valeu. Eu também quero... Obrigada, Valeu, Luísa, aí pelas palavras, que bom. Meu sentimento aqui é de gratidão pela oportunidade, por conhecer o Instituto Nordeste, Instituto Espírita Bravo Nordeste, conhecer um pouquinho do Centro Espírita Nosso Lar, conhecer essas pessoas que estão aqui, agradecer as palavras, o sorriso, Dona Beth aqui sempre sorrindo. Então, eu estou me alimentando dessas boas vibrações. Então, agradecer pela oportunidade, por essa noite muito enriquecedora, tá? Sentir aí na fala de cada um, né? Uma amorosidade, um acolhimento, que a gente possa voltar aqui outras vezes para estar conversando aí sobre outros temas. E aí eu queria deixar um abraço carinhoso em cada um de vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada, tia. Muito obrigado, Roseli, pelas suas palavras, pela palestra maravilhosa, tocou bastante o meu coração, acho que o coração de todos nós aqui, principalmente pelo tema escolhido, que é palpitante, né, para cada um de nós, em relação às nossas crianças, nossos jovens, e dizer que as nossas portas estão abertas, viu? Espero que nós possamos contar com com outras palestras, sua, do Alberto aí, quem sabe de Ricardo também, vou tentar trazê-lo para falar aqui para a gente. Tá bom?
Então, a gente vamos passar para a nossa prece de encerramento com a nossa irmã Beth Souza. Pediu. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Só um minutinho, Ai, Aldo. Só desculpa. quer falar alguma coisa? Eu quero rapidinho. Eu Peraí, quero só agradecer essa oportunidade. Hoje todos são muito importantes, mas tem coisas assim que a gente absorve mais, a gente pensa mais. E fico muito grata, primeiro por Deus ter me dado essa oportunidade, porque não é toda vez que eu estou presente, mas hoje eu tinha que estar, viu? Não tenho mais criança, não, muitos anos, eu já sou uma pessoa idosa, meus filhos já são tudo adultos, muitos anos, mas a gente vai aprendendo até para passar para outras pessoas o que a gente vive aprendendo, não é? Não tá mais não é mais na família, mas é com a família, às vezes, de um amigo, de um vizinho, e a gente está sempre nos enriquecendo com essas palestras maravilhosas. E parabéns, Roseli, pelo seu trabalho de hoje, que Deus continue lhe abençoando. A cada um de vocês aí que falaram um pouco, aprenda um pouquinho com cada um de vocês, viu? E que Deus nos dê sempre essa oportunidade de estarmos reunidos e aprendendo. Viu? Uma boa noite para todos vocês. Que Deus abençoe. Amém. Você também. Paz para todos nós. Eu gostaria de aproveitar para agradecer ao irmão Luciano aí pelo apoio e passar para a nossa irmã Beth fazer a nossa prece de encerramento. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e mentalizar o Mestre Jesus na sua passagem pela Terra, na sua vivência entre nós. Vamos agradecer a Jesus por esta oportunidade de aprendermos, pelo trabalho da nossa irmã Roseli, tão importante, tão profundo, tão aquecedor. Pedir a Jesus tão enriquecedor. Pedir a Jesus que ilumine os nossos caminhos, que nos ajude a caminhar sempre na sua direção, que não nos deixe praticar coisas erradas, seguir caminhos escusos, que a sua misericórdia infinita esteja sempre alimentando a nossa vida. Que a misericórdia desse Senhor, amado Jesus, possa seguir por toda a humanidade, auxiliando a cada um nos seus caminhos, nos seus sofrimentos, no seu aprendizado, na sua caminhada. Que Jesus possa estar sempre alimentando em nós a presença dos seus ensinamentos, para que possamos ser aqueles que praticam, não só aqueles que falam, mas que possamos ser aqueles que dão exemplo dos ensinamentos de Jesus e da vida com Cristo. Abençoa-nos, Jesus, ilumina-nos, permite que sejamos espíritos de luz, que sejamos espíritos melhores, que possamos levar ensinamento de amor e paz, que sejamos aquele que sempre está disposto a amar, a perdoar e a seguir nos caminhos, nos seus caminhos, no caminho do Mestre. Que a tua paz, que a tua doce paz, Jesus amado, esteja sempre em nossos corações, em nossas vidas, na vida de todos os nossos irmãos desta humanidade, que olhas, que alimenta, que proteges. Que a tua paz, que a sua doce paz permaneça sempre em nossas vidas, agora e sempre. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. A jujubinha que vocês falam, a jujuba que você falou das crianças, é verdade, é? É verdade, Alder. Vou interromper a gravação, minha gente.